Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui vocês podem conferir a minha análise e review completa a respeito desse fone de ouvido da Edifier, o TWS1 Pro 2. Bom pessoal, de detalhes iniciais a respeito desse fone de ouvido aqui, eu diria que ele é um fone de ouvido bem adequado aí para a maioria das pessoas que deseja ter uma ótima experiência de usabilidade, principalmente na função de anti-ruído desse fone de ouvido. A função anti-ruído dele é o que mais se destaca, aliado a algumas opções do aplicativo. A Edifier melhorou bastante as funções desse fone de ouvido e também as funções disponíveis no aplicativo. Ele é um fone de ouvido in the ear, ou seja, ele fica encaixado no nosso ouvido desta forma aqui, e parte da sua vedação, do seu cancelamento de ruído, se parte da utilização do fone de ouvido, da construção do modelo. Ele tem aquelas borrachinhas que vão diretamente no nosso canal auricular e elas já fazem certa parte da vedação dos barulhos externos que nós temos aí. No aplicativo você tem a possibilidade de ativar algumas funções do fone de ouvido. É o cancelamento baixo de ruído, o super cancelamento de ruído, o som ambiente e o modo jogo. No modo jogo, eu não senti tanta diferença jogando, eu diria que é um modo de utilização negativo aí, não faz diferença você utilizar ele ou não. No modo de som ambiente, eu diria que a nossa experiência de áudio com esse fone de ouvido aqui é ok, e no modo de cancelamento baixo de ruído e cancelamento alto de ruído, eu diria que são os modelos que mais se destacam utilizando esse fone de ouvido aqui. Se você ativar esses modos, mesmo que você queira estudar utilizando ele sem ouvir nenhuma música necessariamente, ele vai conseguir reduzir muito os ruídos externos que você tem por aí. Ventiladores, máquinas de lavar, geladeiras e outros barulhos aí de ventoinhas em geral. Ele não vai conseguir reduzir barulhos muito grandes, como por exemplo caminhão, ônibus passando, buzinas, essas coisas, mas os sons diários aí que a gente tem na nossa casa dia a dia, ele vai conseguir suprir bem as necessidades desses sons. Se você ligar algum som ambiente ainda, algum som de música para estudar, por exemplo, ele com certeza vai te deixar bem imerso, bem concentrado. O ponto negativo desse fone de ouvido, na parte de anti-ruído, eu diria que é a sua duração da bateria. Com as funções todas desligadas, você tem cerca de 24 horas de utilização. Já com as funções ligadas, você reduz praticamente metade disso daí. Você tem em torno de 16 horas de utilização total, sendo aí, sem os recursos ativos, 6 horas do fone, com mais 18 da caixinha, e com a função anti-ruído ativa você tem cerca de 4 horas dos fones e mais 12 das caixinhas. Agora, em controvérsia, o carregamento dele é super rápido, mais ou menos 2 horas você já tem a case cheia e em 10 minutos você tem mais ou menos 1 hora de utilização do fone de ouvido. Em relação à usabilidade desse fone de ouvido, para exercícios, ele tem a proteção IP54, ou seja, ele é mais resistente a poeiras e tem certa resistência a suor e respingos. Ele não seria muito indicado para academia justamente por essa falta de resistência à água. Em relação à case, ela é bem estruturada, ela não tem um ímã aqui que faz o amortecimento, mas também não é nada demais. Ela tem um pequeno botão aqui de sincronização do fone de ouvido. Normalmente você vai ter que utilizar ele para fazer a primeira sincronização com o seu dispositivo, e caso você queira conectar com outro dispositivo, você vai ter que utilizar esse botão também. O fone de ouvido não funciona em múltiplos dispositivos ao mesmo tempo, ou seja, ele vai sempre se conectar diretamente no último dispositivo que você conectou e vai ficar conectado apenas àquele. Você não consegue conectar, por exemplo, no seu celular para atender chamadas e no computador para ficar ouvindo músicas pelo computador. Você tem que ficar sempre conectado a um dispositivo. Em relação às chamadas de áudio com o TWS1 Pro 2 da Edifier, eu diria que ele atende às nossas necessidades. Durante o uso, eu não consegui ativar a função de anti-ruído, mas eu senti que ele faz alguma espécie de filtro para melhorar a nossa ligação. Então, pequenos ruídos como, por exemplo, ventiladores, máquina de lavar, esses pequenos ruídos aí que ficam no nosso ambiente caseiro, ele vai conseguir filtrar legal. Já novamente, como metrô, carros, ônibus, essas coisas mais que tem um som mais audível, mais alto, ele não vai conseguir filtrar e vai atrapalhar as suas ligações. Este é um teste de gravação e captura de áudio do microfone Edifier TWS1 Pro 2. Como ficou o áudio para vocês? O que mais se destacou, na minha opinião, aqui a respeito desse fone de ouvido foram as suas opções do aplicativo e também a sua qualidade de áudio somada à função de anti-ruído. E a qualidade de áudio que eu percebi aqui nele, a parte de graves, médios, agudos, esse fone de ouvido aqui consegue trazer uma ótima imersão para a gente utilizar no nosso dia a dia. As funções do aplicativo dele permitem você fazer várias configurações. Por exemplo, esse fone de ouvido aqui tem certa inteligência no sensor dele. Ele tem um pequeno sensor na parte de trás e quando a gente remove qualquer um dos fones de ouvido nos nossos ouvidos, ele automaticamente dá stop no que você está fazendo.
Então se você está ouvindo alguma música, remover um deles, ele vai pausar aquela música. E em relação ao aplicativo, as coisas que eu disse que a Edifier caprichou bem nesse fone de ouvido aqui, no aplicativo central você consegue ver a bateria dos fones de ouvido e você consegue ver pelo aplicativo, caso você conecte um dos fones de ouvido lá na case, você consegue ver quanto de bateria tem na case também. Pelo aplicativo você consegue ativar ou desativar os modos, o cancelamento de ruído baixo, o cancelamento de ruído ativo alto, o modo ambiente e o modo game. Você também consegue fazer algumas configurações de áudio. Ele tem alguns modos próprios lá que geralmente na Edifier, nessa parte do aplicativo, eu não sinto muita diferença. O clássico, o rock, o pop. De outras funções do aplicativo, você também consegue fazer o rastreamento do seu fone de ouvido, ou seja, se você perdeu ele pela casa, você consegue ativar a função que vai fazer o rastreamento do fone de ouvido. Você consegue desligar o fone de ouvido pelo aplicativo, ou seja, você não precisa pegar e colocar ele diretamente na case, fechar a case para desligar totalmente o fone de ouvido. Você consegue desativar, o que de início é um pouco irritante essa função aqui de percepção. Às vezes eu tirava um para escutar a pessoa, ele já pausava a música, mas eu não queria que pausasse a música. Então nesse sentido você consegue desligar essa função aqui, esse sensor. Você consegue também pelo aplicativo trocar as funções do fone de ouvido, ou seja, você consegue configurar aí qual dos fones de ouvido vai aumentar o volume, qual função vai diminuir o volume, vai ativar ou desativar a função de anti-ruído e assim em diante. E por último, você consegue baixar o volume das funções dele. Sempre que você ativa alguma função, por exemplo, se você der 2 toques no fone de ouvido e ele ativa a função anti-ruído, ele vai dizer lá, função de ruído ativa. Você consegue aumentar ou diminuir esse volume e você consegue programar o fone de ouvido para desligar automaticamente, caso você use ele para dormir, o que eu não recomendo. Mas se você o utiliza, você consegue programar ele para desligar e aumentar aí a duração da sua bateria. Agora, na minha opinião, se vale a pena ou não esse modelo, o TWS1 Pro 2 da Edifier, eu diria que ele é muito mais positivo do que negativo. Tem alguns pontos negativos que são as funções do aplicativo, você não consegue configurar corretamente o equalizador de áudio do seu fone de ouvido, igual os da JBL, que você consegue configurar exatamente o quanto você quer do grave, do agudo, dos outros tons. Já em relação aos pontos fortes, eu diria que a função anti-ruído dele é o ponto mais forte dele. Você consegue aí ter uma imersão com apenas a função de anti-ruído ativada, e se você ligar músicas, consegue aumentar ainda mais essa imersão, seja para ouvir as músicas com qualidade ou para se focar em alguma tarefa, por exemplo, estudar, trabalhar, alguma coisa do tipo. A bateria, eu diria que é ok em relação ao seu custo-benefício e também às funções que ele entrega. Como ele entrega muita qualidade de áudio e uma supressão muito boa na função de anti-ruído, eu diria que ela tem uma duração adequada. Poderia ser mais? Poderia, mas eu diria que ela traz aí o necessário para o nosso dia a dia. Com isso então, vou ficando por aqui. Eu espero que essa review aí tenha ajudado você. Se sim, você quiser dar uma forcinha aqui para o meu canal, para o meu trabalho aqui no YouTube e quiser adquirir esse fone de ouvido, meu link de afiliado vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder outras reviews que eu estou trazendo todos os dias, e aqui ficam inclusive outros modelos para você dar uma olhadinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!